ministrar a palavra que o Senhor colocou no coração dele, queria estar chamando ele até aqui. Seja bem-vindo, viu, meu irmão? Deus te abençoe, obrigado, tá? Deus abençoe por ter aceitado o nosso convite. Vamos orar, igreja? Vamos? Em nome de Jesus eu peço que coloque sobre teus pés. Pai amado, Pai maravilhoso, Pai que estás no céu, Senhor. Eis aqui o teu filho, ó Senhor Deus, que ele não mediu esforços, Pai, para poder estar aqui trazendo a tua palavra, Senhor. Senhor, eu peço ao Senhor em nome do Senhor Jesus, meu Deus, abençoa a vida dele mais do que já é, ó Deus da glória, Pai. Venha, Pai, Senhor, falar, Pai, aquilo, ó Deus da glória, Senhor, que nós precisamos ouvir, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, não, Senhor. Senhor, que ele venha diminuir, ó Deus da glória, Pai, para que o Senhor todavia cresça sobre a vida dele, Pai. E eu peço ao Senhor, ó Deus, abençoa a vida desse varão, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu quero te agradecer, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Tem uma Bíblia aqui em cima. Glória a Deus. Aí. Louvado seja o nome do Senhor. Fico feliz por mais esse convite essa noite. Deixo a bênção do meu ministério Cristo Jesus, meu pastor Wesley, para os irmãos, em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Romanos. Quero agradecer e enaltecer o Espírito Santo por essa oportunidade, irmãos. Sabemos que toda oportunidade que nós temos para anunciar palavras de Deus é oportunidade riquíssima, a qual nós não podemos negar, nós não podemos deixar essa oportunidade passar, em nome de Jesus. Palavra de Deus, Romanos, no seu capítulo 11, verso 5, somente o verso 5. Eu estou usando a tradução da Bíblia Nova Almeida atualizada, tá bom? É uma versão de muito fácil acesso e entendimento, para que os irmãos possam entender, mas não vai ser diferente da versão dos irmãos, em nome de Jesus. Que diz assim: assim também nos dias de hoje sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Verso 6, e se é pela graça, já não é pelas obras. Vou repetir novamente o versículo 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Aleluia. Vamos repetir todo mundo junto esse versículo? Em nome de Jesus, verso 6. 1, 2, 3. E se é, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Glória a Deus, aleluias. Que palavra extraordinária. Irmãos, Jesus, quando me deu essa palavra, foi só um tiro. Vai ser somente uma pedrada para poder derrubar o Golias dos nossos corações. A carta aos Romanos, eu sempre digo, irmãos, é a carta mais poderosa dos evangelhos. As cartas de Paulo, para mim, são as cartas mais fascinantes para a vida de um cristão. Se nós formos ver a carta de Romanos, a gente vai aprender a conviver e a entender a pessoa do Espírito Santo de Deus. Se nós entendemos as cartas de Romanos, a gente vai entender sobre quem é Deus, sobre como Deus opera, sobre como Deus trabalha. Nós vivemos em um tempo, nós vivemos numa sociedade que a gente entende que a salvação, aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, é algum mérito nosso. Nós não temos nenhum mérito de salvação. Quando o apóstolo Paulo ele escreveu essa epístola aos Romanos, no seu capítulo 10 em diante, quando ele começou essa carta, ele começou dizendo aos romanos: irmãos, eu vos saudo e lhes afirmo que o dom gratuito de Deus, que aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por vocês, é extremamente por amor incondicional. Meus irmãos e minhas irmãs, nós não somos dignos de um amor tão extraordinário. Nós não somos dignos de uma obra perfeita e redentora de Cristo na cruz do Calvário.
A gente acha que por a gente pregar bem, a gente ter uma dicção, uma fala acessível a todas, por a gente ter um pouco de dinheiro a mais do que os irmãos, por a gente ter uma roupa mais fina, um sapato mais elegante, um corte de cabelo mais bonito, nós somos dignos de algo. Não, irmãos. Nós não somos dignos de nada. A gente não recebe a eleição e a salvação de Cristo por obras, mas sim por graça. Mas irmãos, a gente não está com o nosso nome inscrito lá no livro da vida por aquilo que a gente fez, cara. A gente não tem nada, a gente não pode fazer nada. Foi exclusivamente o amor incondicional de Cristo pela tua vida, por mim e por você. Mas irmãos, eu poderia ir para várias nações, poderia colocar os meus pés em vários estados brasileiros, poderia ganhar milhares e milhares de almas aqui nessa igreja essa noite. Essa igreja podia estar lotada, irmãos. Eu podia fazer paralíticos andarem, levantarem da cadeira de roda. Falando isso, que tempo bom, né? Que tempo bom quando a gente via muitas pessoas sendo curadas. Quem é dessa época? Eu sou dessa época. Eu sou novo, mas eu sou dessa época. Eu lembro que quando eu tinha a idade de 11 anos de idade, 11 para 12 anos de idade, eu frequentava aqui essa igreja, sabia? Na época não se chamava Igreja Cristã Vivendo na Palavra, CVP, mas se chamava Casa da Bênção. Ainda era o pastor Pedro, presbítero que está lá em cima, ele lembra disso. Eu era pequenininho, já participava do louvor, já cantava no coral dos adolescentes aqui na igreja. Eu era pequenininho, eu era dessa igreja. E eu via muita coisa acontecendo aqui, sabia, irmãos? Eu via muitos batismos com o Espírito Santo. Eu via a mocidade inteira sendo tomada pelo Espírito Santo. Os nossos cultos aqui antigamente não tinha horário para acabar. Pastor Pedro Martins, presidente dessa igreja, ele vai saber disso. Não tinha hora para acabar. Chegava um horário, passava até do culto. A irmã sabe disso que eu estou falando. Eu era pequeno, mas eu lembrava. Eu lembrava que chegava pessoas endemoniadas aqui nesse lugar. E ali na porta já começava a cair pessoas endemoniadas. Eu lembrava de grandes homens aqui nesse lugar. Um deles foi o pastor Marcos. Está aqui na live, os irmãos podem comentar aí depois. Saudoso pastor Marcos, que o Senhor já levou para a glória. Que legado aquele cara deixou. Eu lembro que eu não cantava direito, e eu estava aqui certa ocasião. Quando ele olhou para mim, ele começou a dar dica para mim de como cantar. Ele falou: Diego, abre mais a boca. Você canta pelo nariz, você canta nasal, você canta fanho. Abre mais a boca. Perde mais um pouco da timidez, você tem um talento enorme. Eu era pequeno. E eu lembro que ele já dava conselho para mim. E eu via muita coisa acontecendo. Mas hoje em dia, a gente está vivendo um tempo tão caótico no Evangelho, irmãos, que a gente entra dentro da igreja de uma maneira e a gente sai totalmente pior do que nós entramos. É por falta de palavra? Não é por falta de palavra, porque a palavra, ela diariamente está sendo ministrada. Se não é dentro da sua igreja, é dentro de uma rádio, ou é no seu dia a dia, na sua faculdade, no seu trabalho. Diariamente você ouve o Espírito Santo falando com você. Mas o problema de nós entrarmos de uma maneira e sairmos totalmente pior é nossa incredulidade ao ouvir a palavra de Deus. Me prova, Diego. A palavra de Deus ainda em Romanos nos diz que a fé, ela vem pelo ouvir e vir a palavra de Deus. Sabe quando a gente ouve aquela palavra que o nosso coração fica até alegre, a gente sente algo tão gostoso? Tem culto que a gente ouve a palavra que a gente fala: meu Deus do céu, que palavra é essa? Que começa a impactar o nosso coração, que começa a abranger a nossa alma. Se eu perguntar para cada um dos irmãos se vocês têm alguma memória de algum culto que foi pentecostal de verdade, os irmãos vão falar: tenho sim. Se eu perguntar para as irmãs se vocês lembram de alguma palavra que vocês receberam impactante, vocês vão falar: lembro sim. Por quê? Porque foram palavras que entraram dentro da alma de vocês e vocês nunca mais esqueceram. Mas a gente não pode esquecer que quando a palavra de Deus ela entra dentro do nosso coração, ela tem que produzir algo chamado frutos. Uau! Cara, sem fruto a gente não vai conseguir ter um posicionamento diante da presença de Deus. Se a gente ouvir essa palavra hoje e a gente não entender que a nossa salvação não vem por aquilo que a gente faz, mas vem por aquilo que Cristo fez na nossa vida, a gente não vai conseguir entender o evangelho extraordinário de Cristo.
O Evangelho do Senhor, ele é fácil de ser entendido. Ele é fácil de ser compreendido, irmãos. Não há nada que nós possamos fazer que vai fazer o Senhor nos amar mais do que Ele nos ama, cara. Não há nada essa noite que você possa fazer que faça Cristo te amar mais. O Senhor, Ele tem te chamado todos os dias. O Senhor tem me chamado todos os dias. Ele tem batido na porta do nosso coração todos os dias. A palavra de Deus em Lamentações diz que as misericórdias do Senhor são motivo de nós não sermos consumidos. Quando nós levantamos de manhã, as misericórdias do Senhor, elas se renovam sobre a nossa vida. Se a gente for parar para respirar agora, a gente vai ficar tão feliz que nós estamos respirando. Quantas pessoas nessa live que estão me assistindo agora nesse momento estão em casa, estão aconchegados ali, estão no quentinho, mas mais vitoriosos são vocês essa noite do que muitas das vezes eles, porque eles estão esperando na praticidade das suas casas, mas vocês foram ousados essa noite de virem até a casa do Senhor para receberem algo do Senhor, e vocês não sairão com as mãos de vocês vazias essa noite. Uau! Vocês não sairão com as mãos de vocês vazias essa noite. O Senhor, Ele tem uma obra extraordinária a realizar. Nós estamos vivendo nos últimos segundos, nos últimos momentos, em que em breve as pessoas procurarão as portas das igrejas abertas, mas não encontrarão ela aberta. As pessoas procurarão o acesso do Evangelho, mas não encontrarão, porque em breve o Espírito Santo será retirado do meio de nós. Em breve a igreja do Senhor será arrebatada. Infelizmente, irmãos, nós vivemos num tempo que as pessoas são tão distraídas no culto, são tão distraídas. São distraídas com o choro de uma criança, são distraídas com um copo de água, são distraídas com o barulho do mosquito, e a qualquer momento o Espírito Santo fala, e quando o Espírito Santo fala, você não pega a bênção, porque você está distraído com as coisas deste mundo. Romanos, no seu capítulo 11, a partir do verso 22, diz assim: considere, pois, a bondade e a severidade de Deus para os que caíram. Severidade, mas para com você a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Olha que palavra extraordinária. O apóstolo Paulo está nos relatando aqui sobre a bondade de Deus. Se vocês permanecem na graça que vocês receberam, automaticamente a bondade de Deus estará sobre vocês. E se vocês caírem, essa bondade ainda permanecerá sobre vocês. A palavra de Deus diz que o justo ele pode cair até 7 vezes, mas 7 vezes mais ele se levantará. Ontem nós pecamos demais, nós erramos demais, mas hoje a bondade de Cristo fez a gente sentar na igreja hoje e saber que Ele ainda nos ama, indiferente do que nós fizemos ontem. O ontem já não existe mais para que você fique se condenando. Não tem como você começar a chorar pelo ontem. O ontem já não existe mais, meus irmãos. A lágrima que foi derramada ontem, a traição que aconteceu ontem, a vida miserável que você viveu ontem, se falou mal de alguém ontem, tudo aquilo que você fez ontem ficou no ontem. O ontem foi passado, o ontem já não existe mais. Mas pela soberana graça de Deus, você se levantou essa manhã. E por você ter se levantado essa manhã, o Senhor Ele tem um plano extraordinário da graça dEle sobre a tua vida essa noite. Eu poderia dar um tema para essa mensagem, e o tema dessa mensagem seria a soberana graça de Deus. Que amor extraordinário que é esse? É um amor tão extraordinário que a hora que eu sair do culto, e a hora que você sair do culto, você vai trair a Cristo. É um amor tão gracioso que a hora que acabar o culto, a primeira coisa que você vai fazer é esquecer que você esteve dentro de uma igreja hoje adorando a Cristo. É a primeira coisa que eu vou fazer e que você vai fazer. Disso você pode ter certeza. Porque dentro de mim, dentro de você, se opera o bem que nós queremos fazer, mas nós não fazemos.
O apóstolo Paulo diz: o mal que eu quero fazer, esse eu faço, mas o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Quão miserável homem pecador sou eu! O que nós tiramos desta palavra, o que nós tiramos de proveito? Que todos os dias nós pecaremos, que todos os dias a gente vai negar Cristo, mas que Cristo ainda estará nos amando com o braço aberto. Eu sinto a bondade de Deus essa noite, eu sinto o cheiro do seu bom perfume através dessa palavra. Em dizer que ainda há esperança, o livro de Abacuque, no seu capítulo 3 diz: ainda há esperança para uma árvore cortada. Ainda há esperança de você viver o melhor do extraordinário de Deus ainda nesse tempo, irmãos. Ainda há esperança, o nome de Jesus está curando ainda, irmãos. O nome de Jesus ainda cura o aidético, o nome de Jesus ainda cura o leproso, o nome de Jesus continua operando. Eu sou prova viva disso, prova viva disso. Já oramos por pessoas com cânceres, elas foram curadas, não precisou de muito, só precisou nós falarmos em nome de Jesus. Você está curada, você está curado. Nós não vemos muitos milagres acontecendo na igreja hoje, por quê? Porque nós nem convidamos as pessoas para virem para o culto. A gente tem medo de convidar um cadeirante para vir no culto. Meus irmãos, nós estamos vivendo num tempo de atmosfera do poder de Deus, e eu desafio os irmãos, dia de sexta-feira, tragam as pessoas para o culto, chamam o Pai de Santo para vir para cá. Façam um desafio com ele. Fala: se você vir para a minha igreja, eu vou para o teu terreiro. Sejam audaciosos. Chamem paralíticos. Essa noite eu queria tanto orar por cura. Eu queria tanto orar por cura essa noite, mas como eu vou orar se não tem ninguém doente? Como eu vou fazer um paralítico andar aqui, para que os irmãos percam a incredulidade que nós temos no nosso coração, se eu não tenho um paralítico para mim poder orar? Como eu vou orar para alguém que tem AIDS, se eu não tenho ninguém aqui hoje contaminado essa noite? Como eu irei clamar por um avivamento, se muitas das vezes nós não temos a responsabilidade de evangelizarmos o nosso bairro e trazermos as pessoas doentes e oprimidas para dentro da casa do Senhor? Eu quero deliberar uma profecia, uma palavra de conhecimento do extraordinário. Levante sua mão direita comigo. Eu delibero uma palavra que, se você fazer pelo Senhor e para o Senhor irá fazer por você. Se você fazer para o Senhor vai fazer para você, em nome de Jesus Cristo. Há uma unção de cura sobre esse lugar, irmãos. Avivamento sobre esse lugar. Mas nós precisamos nos posicionar e não sermos egoístas, queremos o evangelho só para nós. Não, o evangelho é para todo mundo que está ali fora. O evangelho é para o bairro Jardim São Pedro. A seara está grande. As pessoas estão indo por uma velocidade muito rápida para o inferno. Nós estamos sendo culpados por isso. Infelizmente. Eu fui fazer um velório umas semanas atrás, e eu vi o defunto ali do meu lado ali. Falei: meu Deus, vou fazer um velório. Que complicado. Vou louvar ali no velório ali, já está tudo complicado. Falei: meu Deus, e agora? O homem, acho que tinha 42 anos de idade. Ele cheirou tanta cocaína que o coração dele explodiu. Um homem de 42 anos de idade. E eu vi os familiares dele ali, as filhas chorando. Eu olhei para aquilo e falei: cara, adianta chorar agora? Adianta chorar agora? Quando estava com vida, o que vocês fizeram por ele? Você parece: nossa, Diego, mas você é tão radical, um momento de luto, você falar uma coisa dessa. Mas é no momento de luto que a gente aprende a ouvir a voz do Senhor. É no momento da doença que a gente aprende a ouvir a voz do Senhor. É no momento do desemprego que a gente aprende a ouvir a voz do Senhor. A palavra de Deus em Eclesiastes diz que há mais felicidade no momento do luto do que no momento da vida. Por que, Diego? Porque no momento do luto você aprende e pensa: o que eu estou fazendo da minha vida? Logo, logo eu vou estar ali também. Logo, logo nós estaremos alugando um apartamento ali no cemitério São Salvador, meus irmãos. Nós não somos mais do que ninguém. Os irmãos da live, não. Quando o apóstolo Paulo ele pregava a palavra, ele pregava sobre a graça de Cristo. O apóstolo Paulo era o apóstolo dos gentios. Ele chegava diretamente para Pedro e falava: Pedro,
Eu sei que vocês vivem o evangelho da circuncisão. Eu sei que vocês vivem o evangelho da antiga aliança. Mas eu entendo que o Senhor, Ele tem me chamado para pregar para as pessoas que estão oprimidas, carregadas, possessas de espíritos malignos, para poder dizer para elas: Cristo, Ele quer te salvar, Ele quer te resgatar. Cristo, Ele quer levantar do seu bom amor e do seu perfume excelente sobre a tua vida, para que nós possamos experimentar da quão boa e quão perfeita vontade de Deus. Ainda há tempo, cara. Ainda há tempo de nós experimentarmos esse amor que é tão doce, esse amor que é tão esplêndido. Ainda dá tempo de nós experimentarmos da magnitude de Cristo sobre as nossas vidas, irmãos. Não importa o que você fez, se não me interessa, se não interessa a Cristo essa noite, irmão e irmã. O que interessa é o que Cristo quer fazer na tua vida a partir de agora. Interessa é o plano de salvação que Jesus tem para você essa noite. Eu me lembro muito, eu me recordo muito, quando Jesus uma vez chegou para aquela mulher no poço em Samaria. E Jesus estava com sede, cara. Jesus queria beber água. Jesus estava cansado. Jesus, ele era 50% homem e 100% Deus, mas Jesus, ele tinha a naturalidade de um ser humano. Sabe o cansaço que você está sentindo no banco de me ouvir? Jesus tinha. Jesus tinha, cara. Sabe esse sono que você sente todo dia porque trabalhou? Jesus tinha. Sabe a fome que está dando? Jesus também tinha essa fome, irmãos. Jesus, ele tinha ela. E quando Jesus chegou naquele poço, ele estava com sede. Ele viu aquela mulher naquele poço. Ele chegou naquela mulher e falou: dá um pouco dessa água para mim beber. E aquela mulher, ela ficou surpreendida, porque aquela mulher pensava: samaritano não fala com judeu. Eles tinham uma cultura na época que parecia brasileiro e argentino. Eles quebravam o pau. Eles não podiam se ver judeu e samaritano, que eles nem passavam pelo mesmo caminho. E Jesus já começou quebrando o primeiro tabu. Que tabu que é esse, Diego? Para Deus não há diferença de pessoa, de gênero. Uau! Ele já começou quebrando o primeiro tabu. Um judeu não falava com um samaritano, mas Jesus era judeu. E aquela mulher era samaritana. E sabe o que era engraçado, irmãos? Aquela mulher, ela era uma prostituta. Mais uau ainda. Então Jesus chegou quebrando dois tabus. Primeiro, para Cristo não há distinção de pessoas. E segundo, para Cristo não importa o quão miserável você é. E quando Jesus começou a falar com aquela mulher começou a ficar um pouco impactada com Jesus. Porque Jesus pediu água para ela. Mas ela falou: mas meu Senhor, eu sou samaritana e você vem pedir água para mim? Jesus falou: me dá de beber. Porque se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria para mim a água da vida, e eu lhe daria. E ela falou: Senhor, mas como assim a água da vida? E ela perguntou: cadê o seu marido? Ela falou: Senhor, eu tinha marido, mas agora, né? Ela foi sincera com Jesus. Quando Jesus perguntou para ela: e o teu marido? Ela falou: meu marido eu tinha, mas agora... E Jesus retrucou ela e falou: bem, dissesses a verdade para mim. Porque tu não tem um marido, tu tem 5 maridos. Uau! Mas quando Jesus falou com ela, Jesus falou com amor com ela. Traduzindo essa palavra para hoje, para os irmãos entenderem numa linguagem mais fácil. Eu sei o que você está fazendo. Eu sei que você está com 5 maridos. Eu sei que nenhum desses homens são os seus maridos. Mas mesmo assim, eu quero te dar da água da vida para você beber, mulher. Eu sei a situação, Diego, que você está hoje. Eu sei o tão sujo que você está hoje, o tão indigno que você é de subir nesse altar. Mas mesmo assim eu te escolhi para trazer a minha palavra essa noite. Eu sei o quão sede você está. E eu quero te dar essa água viva essa noite. E aquela mulher olhou para Jesus e reconheceu que Jesus era um profeta. Quando nós começamos
a entender a pessoa de Jesus, a gente começa a se tolerar mais, irmãos. A gente começa a se amar mais. Porque o amor é a fonte mais inesgotável do Evangelho. De Gênesis a Apocalipse, dos 66 livros que são escritos aqui, tudo se resumiu em amor. Se nós formos ver, até quando Deus se zangava e queria repreender alguma nação, a palavra de Deus diz que o Senhor, ele voltou atrás da palavra dele muitas vezes. Prova, Diego, prova. Quando o Senhor queria destruir uma metade das campinas de Moabe, onde que estava o sobrinho de Abraão, que era Ló, Jesus queria acabar com tudo aquilo. E Abraão chegou diante da brecha de Deus e falou: Senhor, se nessa cidade tiver 5 justos, por amor a esses 5 justos, não destrói a cidade não. O Senhor olhava para Abraão e falava: Abraão, por causa de você, se tiver 5 pessoas, eu não destruo a nação. Senhor, mas se tiver 4, ei, por amor a você, por causa da tua palavra, eu não destruo os 4. Cara, sabe quão interessante é isso? Você entrar na brecha de Deus, Deus falar a Marcos que irá me descer a sepultura, e você é amigo de Deus. Olha só que interessante, quando você é amigo de Deus, você tem legalidade para chegar diante da presença de Deus e mudar a mentalidade de Deus, porque muitas das vezes Deus queria destruir, mas Deus não destruía. Por quê? Por causa da intercessão de um justo. A palavra de Deus diz que a oração de um justo, ela pode muitos seus efeitos. As pessoas eram tão, elas eram tão audaciosas. Podemos ver Moisés, quando Deus quis destruir o povo de Israel, Moisés entrava diante da presença de Deus e falava: Senhor, não destrói não. E o Senhor já estava decidido a destruir, mas ele olhava para Moisés e falava: Moisés, tu é meu amigo, cara, eu não vou destruir por causa de você. Imagina o Senhor essa noite dizendo: eu estou fechando sepulturas essa noite na sua família, de amigos seus, de longe e de perto, por causa de você. Eu estou fazendo algo genuíno por causa de vocês que estão assentados e vocês que estão nessa live. Quando você entende que ser cristão não é colocar um terno e gravata, porque isso aqui não significa nada. Eu só coloquei um terno e gravata por respeito, mas se eu pudesse, estaria aqui de shorts e regata, e a presença de Deus ainda desceria sobre a igreja e sobre a minha vida, porque o Senhor, Ele não olha a tua roupa, Ele não olha o teu cabelo, Ele não olha a tua maquiagem. Chega desse evangelho de faraísmo, isso não importa para Deus. O importante para Deus são as tuas decisões e a tua obediência em querer ser um amigo de Deus. E Diego, como é que eu sou amigo de Deus? Você é amigo de Deus quando você entende a graça de Cristo sobre a tua vida. Você se torna um amigo de Deus quando você entende que você não pode fazer nada, mas que Cristo fez tudo na cruz do Calvário por você. Isaías capítulo 53 diz que Ele era desprezado, Ele era maltratado, homem de dores, ao qual ninguém fazia feito. A palavra de Deus em Isaías 53 diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Cristo, Ele, por um excelso amor, decretou a tua vitória essa noite. E eu tenho uma notícia para você, encerrar minha palavra. Nunca vai ser por mérito. Você pode ser o maior ganhador de almas do mundo. Você pode ser maior do que o missionário Davi Miranda. Você pode ser maior do que o Billy Graham. Você pode fazer as mesmas obras que John Edwards, que John Wesley, que Martin Lutero. Mas você nunca será digno da sua salvação, porque a sua salvação, ela já está ganha e comprada por Cristo Jesus. Você pode rodar o mundo inteiro, mas nós nunca seremos dignos de nada, porque Cristo já fez tudo por nós. Cristo já fez tudo por você. Eu tenho certeza absoluta que o teu nome está inscrito no livro da vida, e que se você perseverar mais um pouco, ele não será apagado desse livro. O reino dos céus, ele é tomado à força, digo. Sim, ele é tomado à força. Mas eu entendo que a partir do momento que alguém conhece a Cristo, de verdade, é impossível ela voltar para trás. Bom,
Se você conhece a Cristo, é impossível você voltar para trás. Você pode errar e você pode ir todo sujo, mas você nunca para. Quando você ouve um cristão que fala, nossa, eu me desviei, é porque ele nunca conheceu a Cristo de verdade. Porque quem bebe dessa fonte uma vez, irmãos, uau, quem bebe dessa fonte uma vez, a vida inteira vai ter sede dela. Eu bebo dessa fonte todos os dias. Os irmãos, você que está na live, nós bebemos dessa fonte todos os dias. E essa fonte é uma fonte inesgotável de graça, de amor. Que nós possamos nos posicionar essa noite através de Romanos, uma palavra bem simples e rápida. E podemos entender essa noite que não é pelo que nós fazemos, mas que é por aquilo que Ele fez por nós. A sua obra ela já está completa na cruz do Calvário. A obra de Cristo ela já foi completa na cruz do Calvário, por mim e por você. Romanos capítulo 8 encerra com essa palavra. O capítulo diz: já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas vivem segundo o Espírito. Já não há nenhuma condenação para mim e para você, que tomamos a decisão de reconhecer Cristo em nossos caminhos, e nesse caminho nós viveremos e nós estaremos até o fim das nossas vidas, com doença, com enfermidade, caindo ou levantando. Nós estaremos diante desse plano bendito de salvação, entendendo sempre que Cristo já fez tudo por mim. Eu não preciso fazer mais nada, a não ser pregar o Evangelho a todas as pessoas e dizer quão excelso amor. O apóstolo Paulo falava: quão miserável homem sou, quão miserável homem eu sou, que não faço as coisas conforme eu quero. O apóstolo Paulo, ele reconhecia quem ele era. E essa noite que você possa reconhecer quem você é em Cristo. Eu queria ser aqueles pregadores pentecostais. Não, meu estilo de pregação é bem batista. Meu estilo de pregação é a mesma pregação de Jesus, de ensinar. Eu não teria nenhuma notoriedade em gritar para os irmãos, que os irmãos não entenderiam nada. Se eu ficasse gritando e tal, os irmãos não entenderiam nada. A minha base de pregação o resto da minha vida será ensino. Se vocês entenderem essa palavra, vocês conseguiram entender o Evangelho. E vocês conseguiram destruir os inimigos e as fortalezas que rondavam a mente de vocês, entendendo sobre a graça de Cristo e sobre a vida de vocês, entendendo que Satanás ele não tem nenhum poder para ficar te apontando e nem para ficar te acusando, porque você é mais do que vencedor por meio de Cristo Jesus. Satanás, o inferno, ele está lá fora com certeza, aqui dentro da igreja ele não pode estar, mas lá na rua, a hora que você sair daqui, talvez ele comece a te julgar de novo, falando quem você era, falando do passado miserável que você viveu, mas que você lembre ele, Romanos capítulo 8, verso 22, que a bondade de Cristo sobre mim me enxertou na videira verdadeira, a qual hoje eu tenho livre acesso em Cristo Jesus. Hoje eu tenho livre acesso para levantar as minhas mãos e para adorar, pois a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, verso 33 diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. E nós fomos livres por essa palavra, nós somos livres por essa palavra essa noite, a qual a condenação de um passado que você teve não pode alterar aquilo que Cristo fez e está fazendo na tua vida. Isaías capítulo 43 diz que os nossos pecados ele pega e joga no mar do esquecimento. Meu irmão, se Deus não se lembra do teu pecado, quem é você para ficar se martirizando por ele? Se Deus ele não se interessa pelas nossas vidas miseráveis, quem somos nós para ficarmos nos julgando e nos paralisando? Ah não, eu não vou para a igreja porque ontem eu roubei. Ah não, eu não vou para a igreja porque ontem eu fiz isso, aquilo. Isso é um pensamento altruísta que o inimigo joga para tentar te desanimar. Você que está na live, é o inimigo que joga esse pensamento dentro de você para paralisar você no conforto da tua casa. Mas quando você entende que a palavra de Deus diz:
quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas do Senhor. Quando você entende a palavra, o evangelho de corajoso, porque a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele não se contenta com quem está andando com Ele e depois volta para trás. O Senhor, Ele não se contenta com quem está perseverando e seguindo a Cristo e de repente joga tudo pro alto, eu não quero mais nada. Meus irmãos, quem está em cima do muro já está com o diabo, porque o diabo e porque o muro também pertence a ele. Mas se essa noite você tomar uma decisão de realmente entregar a sua vida para Cristo através dessa palavra e entender que não é eu que vivo mais para mim, mas é Cristo que vive nos meus conceitos, nos meus pensamentos, nós conseguiremos viver debaixo do amor e da graça de Cristo. A graça de Cristo não faz a gente pecar, pelo contrário, quando nós temos a graça de Cristo, é aí que a gente entende que a gente não deve pecar mesmo. As pessoas falam, mas eu vivo a graça de Cristo, então quer dizer que eu posso beber e fumar, que Deus vai me perdoar? De maneira nenhuma, não é isso. A palavra de Deus não ensina assim. A palavra de Deus diz que quando você é verdadeiramente liberto, não tem pecado e não tem erro na sua vida, porque você foi liberto por Cristo. Então é impossível alguém que vive debaixo da graça pecar estando debaixo da graça. Se você está debaixo da graça, mas está fazendo ainda coisas do mundo, é porque você ainda não obteve a salvação de verdade. Porque quem obtém a salvação de verdade sabe: a qualquer momento eu posso cair, mas o Senhor está me segurando e segurando as minhas mãos, amém? Quero agradecer essa rica palavra, quero agradecer essa rica oportunidade, e que você fique com essa palavra no seu coração, saindo recheado do amor e da bondade de Cristo. E lembrando, nenhuma condenação há para você essa noite, porque você está liberto pelo poder da palavra. E em nome de Jesus, aplauda Jesus com alegria. Amém. A paz do Senhor. Vamos fazer uma oração. Quero chamar o pastor Sidney para dar a bênção. Pai querido e amado, o Senhor falou com cada um de nós. Nós somos gratos a Deus pelo tudo que o Senhor tem feito. Pai, obrigado por este culto. Obrigado, Senhor, por cada um que está aqui nesta noite. Obrigado, Senhor, por cada um, ó Pai, que está na live. Senhor, gratidão a Ti, ó Pai, em todo o tempo. Gratidão, Senhor. Muito obrigado. Nós te agradecemos por este culto em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja. Eu queria dizer que a gente está muito feliz pela visita aí da irmã Solange, né? E o irmão José. Seja bem-vindo, está em nome do Senhor Jesus, fica à vontade. Se sentir, né, de voltar aí, a casa é do Senhor, amém? Deus abençoe a vida de vocês, amém, igreja? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração final aqui e dar a bênção apostólica. Meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, por cada vida que está aqui, Deus, e cada um que está na live. Abençoa, guarda, livra, Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, te pedimos que o Senhor visite nossos lares, Senhor Deus. Visite aqueles que não puderam estar aqui hoje, Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor deu mais um dia de vida para nós, nos livrou, nos guardou, Senhor. Eu te agradeço, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Não esquecendo que domingo nós temos culto da família aqui, amém? E terça-feira agora, né? Isso, que vai ter a reunião, não é? Terça-feira tem a reunião. Amém? Levante suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a comunhão e consolação do Espírito de Deus seja na vida de cada um, hoje e sempre. Graça, paz, saúde e prosperidade para você e sua família. A igreja de Deus diz: dá uma salva de palmas para o nosso Deus. Deus abençoe todos que ficaram na live.